Fala, meus queridos, bora mais uma questãozinha da FUVEST agora, questão de vestibular da FUVEST, tá bom? Professor Júnior Sabino, professor de matemática, estou aqui com vocês aqui junto para a gente estar divulgando o nosso canal e com isso tornando a matemática aí acessível a todos, beleza? Então bora lá resolver essa questãozinha aqui da FUVEST. Na figura A ou B, na figura OAB é um setor circular com centro O. ABCD é o retângulo e o segmento CD é tangente a X, ao arco, de extremos AB, no setor circular. Se AB vale 2 raiz de 3 e AD vale 1, então a área do setor circular vale... Então é essa área aqui que está marcada de azul que ele quer que a gente calcule, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente vai... as informações que ele nos deu. O lado AB vale, esse lado todo aqui vale 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. E esse ladinho aqui, ó, vale 1. Beleza? Para a gente achar o setor circular, a gente vai precisar descobrir o valor desse raio aqui, tá, galera? Então a gente vai ter que descobrir o valor desse raio aqui, tá? A fórmula para a gente achar o setor circular, vou botar aqui, ó, setor STC, setor circular é π vezes o alfa. O alfa é esse ângulo aqui que a gente vai ter que descobrir também, tá? Esse ângulo aqui, ó, a gente vai ter que descobrir quanto que ele vale, chama de alfa, vezes raio ao quadrado sobre 360. Essa aqui é a fórmula para a gente achar esse setor circular. Então a gente vai precisar descobrir o raio, o valor do raio e o valor desse ângulo aqui, tá bom? Então vamos lá. Esse segmento AB aqui, ele vale 2 raiz de 3, tá? Se eu traçar aqui uma perpendicular até a metade aqui, ó, se eu traçar uma perpendicular aqui, ó, aí vou pegar aqui tudo, ó. Esse pedacinho aqui, ele vale quanto? Raiz de 3. E essa outra metade vale raiz de 3, beleza? Porque os dois, todo segmento vale 2 raiz de 3. Então a metade vale raiz de 3 e essa metade vale raiz de 3. Certo? Tranquilo? Ó, esse pedacinho aqui vale 1. Deixa eu só tirar isso aqui, esses dois que eu coloquei, acabou aqui. Esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho, ele vale 1. Porque é a medida que coincide aqui com a lateral do retângulo, beleza? Então a gente não tem esse H aqui, ó. Essa altura desse triângulo a gente não tem, que eu vou chamar de H, beleza? Eu vou chamar de H, ó. Então, o raio, essa distância OB, é a mesma que essa distância OX, tá? Então, daqui a aqui a gente achou que vale 1, porque é paralelo, que é esse lado BC, então desse pedaço aqui vale 1. E esse pedaço aqui, que pega aqui esse segmento AB até o centro, eu chamei de H porque a gente não tem, a gente precisa descobrir, tá? Então, OX é raio dessa circunferência, assim como o OB também é raio. Então, essa medida 1 mais H, eu vou passar ela para cá, ó, que é a mesma, tá? 1 mais H, certo? Aí, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um triângulo, ó. A gente formou um triângulo aqui, ó. Beleza? Esse triângulo aqui, ó. A gente vai achar, vamos achar esse H, que a gente vai descobrir esse pedacinho dessa altura. Aí a gente vai conseguir achar a gente vai conseguir, descobrindo o H, descobrir o raio, tá bom? A gente vai conseguir descobrir o raio. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Vou aplicar Pitágoras aqui, ó. Esse pedaço é a raiz de 3, porque é a metade de todo o segmento, né? Aqui eu tenho a hipotenusa e aqui tem o outro cateto, tá bom? Então hipotenusa ao quadrado
Então vai ficar 1 mais h ao quadrado, que é igual, que é a hipotenusa, a soma do quadrado dos outros dois catetos. Ou seja, vai ficar raiz de 3 ao quadrado mais h ao quadrado, que é esse catetinho aqui. Beleza? Aqui a gente vai cair num produto notável. Quadrado da soma é o quê? Quadrado do primeiro, que é 1. Vai ficar 1 mesmo. Quadrado do primeiro. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2h. Mais o quadrado do segundo, que vai dar h ao quadrado. Isso é igual. Quadrado da raiz quadrada de 3, simplifica o radical com 2, vai ficar 3. E aqui h ao quadrado vai dar h ao quadrado mesmo. H ao quadrado e h ao quadrado simplifica. Beleza? Aí o que sobrou aqui? Sobrou 1 mais 2h igual a 3. Esse 1 vou passar para cá subtraindo. Então vai ficar 2h, que é igual a 2. Beleza? Veio para cá. 3 menos 1 ficou 2. O nosso h, 2 vem dividindo. Nosso h deu 1. Beleza, galera? Então conseguimos achar o valor desse h, que é a altura desse triângulo, que é 1. Então o raio, ele vale quanto? O nosso raio daquela circunferência, que é 1 mais h, nosso raio vai valer 2, porque é 1, o h, que é essa alturinha aqui, ó, do triângulo a gente achou, então 1 mais 1, o raio a gente já achou que vale 2. Beleza, galera? Vale 2. Agora, permanecendo nesse triângulo ainda, permanecendo nele, tá? Eu vou jogar ele aqui, ó. Vou jogar ele aqui, ó. Beleza? O que acontece, ó? Aqui nós temos aqui, ó, nós temos um ângulo reto, certo? Que é esse cantinho aqui, ó. Aqui nós temos raiz de 3, que é um cateto. O 1 mais o raio nosso aqui, ó, o raio que vale 2, a gente já descobriu que vale 2, ele está oposto ao ângulo reto, então é a nossa hipotenusa, vale 2. Beleza? E o nosso h, que é a altura desse triângulo, ela vale 1. Vale 1, certo? Agora a gente tem que descobrir esse ângulo aqui, ó, que é o mesmo desse aqui, ó. Quanto vale esse ângulo? Quanto vale esse ângulo? Ora, em trigonometria, a gente não aprende lá que o seno de um ângulo, ele é o quê? Cateto oposto, certo? Cateto oposto sobre hipotenusa, beleza? Então eu vou chamar esse ângulo de x, que é o que a gente precisa descobrir. Então, seno de x é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto a esse ângulo? O cateto oposto é o raiz de 3. Raiz de 3. Beleza? A nossa hipotenusa é 2. Beleza? Ou seja, o nosso seno de x, ele vale raiz de 3 sobre 2. Na nossa tabelinha lá, na nossa tabelinha de trigonometria famosa, né? Você tem aqui o ângulo, ó, de 30. Deixa eu colocar mais em cima aqui. Vou colocar aqui mesmo, ó. Você tem um ângulo de 30, certo? 45 e tem um ângulo de 60. Beleza? Vou fazer só o do seno aqui, que é o que nós estamos precisando, tá? Aí você tem o seno, né? Aí cosseno tangente, só que vou fazer só o do seno. Aí como é que é a tabelinha? É 1, 2, 3, né? Divide tudo por 2, não é isso? Divide tudo por 2 e coloca a raiz no 2 e a raiz no 3. Então você tem que... Qual seno que vale raiz de 3 sobre 2? Ó, raiz de 3 sobre 2, o seno é o do 60 graus. Beleza? Então significa que esse x aqui, ele vale quanto? 60 graus.
Então, seno de 60 graus equivale a raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, esse ângulo aqui, ó, a metade dele, que é o que nós achamos aqui, vale 60. Como esses dois ângulos são iguais, então todo esse ângulo vale quanto? Vale 120, beleza? Porque é 60 de um lado aqui, é 60 desse lado do triângulo e mais 60 desse lado que a gente descobriu agora. Então, esse ângulo aqui, ele vale 120 graus, tá? Todo esse ângulo aqui, que é o nosso alfa aqui, ó. Então, o nosso ângulo alfa, ele vale 120. Agora sim, descobrimos o ângulo, descobrimos o raio, agora a gente tem condição de achar o valor desse setor circular aqui, tá bom? Deixa eu apagar aqui a tabelinha aqui embaixo aqui. Qualquer coisa depois você volta, pausa o vídeo, mas eu creio que você já está safo nisso aí, né? Então vamos lá, só aplicar a fórmula. Vou continuar daqui mesmo. Aí vai ficar π vezes esse ângulo todo aqui, que é 120, que a gente já achou, né? A gente achou aqui, ó, 60 metade nesse triângulo, né, que nós transpassamos para cá. Aí tem a outra metade, 120. O raio, nós achamos que é 2, certo? 2. 2 ao quadrado vai dar 4 sobre 360. Beleza? 120 por 120 dá 1. 360 dividido por 120 dá 3. Então sobra aqui 4 π sobre 3. Essa é a nossa resposta. Beleza? Que é a nossa letra C. Tranquilo, galera? Questãozinha aí já exige um pouquinho mais, né? Você envolve setor circular, conhecimento de área, né? Você vê que tem uma técnica para você poder descobrir a altura, para poder achar o raio. Então é uma questãozinha bem elaborada, tá bom? Então mais uma questão aí para nós estarmos se divulgando aí. E lembrando, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe e eu te vejo na próxima aula. Até lá!